Cultura Geral. Apoio. UniBH, de 8 a 12 de fevereiro. Uma semana de condições imperdíveis para você. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral agora aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando este ano de 2021, abrindo as pautas do programa. Muito importante, muito gratificante tratar de todos esses assuntos e, mais uma vez, conversando sobre o livro Código Oculto da minha grande amiga Tamires Sampaio. Da editora Contra a Corrente, que tem uma parceria aqui junto com a gente, tanto com a rádio também quanto a televisão e com Cultura Geral. Tamires, seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer de conversar com você mais uma vez, abrir esse espaço e dialogar sobre nós temos que falar de assassinato, genocídio, de desafio, de negação de propriedade, de negação de sujeito mesmo, né? Que é a população negra. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu fico muito feliz, satisfeito e honrado de ter aqui no Cultura Geral. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui dialogando, vir aqui pela segunda vez, né? Acho que é sempre muito importante, assim, é um tema que é muito pesado, assim, né? Mas é um tema que a gente precisa discutir cada vez mais, né? Nessa perspectiva de que quanto mais a gente dialoga, debate, denuncia, né, mais a população como um todo se prepara para reagir, né? Para impedir que isso continue acontecendo, impedir que isso aconteça, né, daqui para frente. Ô, Tamires, o que é o Código Oculto? O Código Oculto O Código Oculto, na minha dissertação de mestrado, né, que foi publicada nesse livro, eu construo ele dialogando sobre o racismo estrutural, assim, a forma como o racismo ele se reproduz, né, através da política criminal brasileira, né? Por quê? O nosso sistema de justiça criminal ele foi criado, de certa forma, para justificar um processo de encarceramento, né, em massa, né, hoje que a gente acompanha em massa da população negra. Só que tanto o nosso Código Penal quanto o nosso Código de Processo Penal não tem como existia, por exemplo, nos Estados Unidos, né, as Jim Crow, né, as leis Jim Crow, que demarcava abertamente políticas segregacionistas, racistas contra a população negra. O nosso código, em tese, vale para todos e todas, né? Em tese está baseado na democracia, na igualdade, etc., assim como a nossa Constituição Federal, só que na prática, né, no processo penal, né, na lógica de como esse sistema de justiça se organiza e se multiplica, enfim, né, na nossa sociedade, ele atua para esse processo que criminaliza a população negra, que encarcera a população negra, que justifica as violências que a população negra sofre, né? Por isso que eu falo de código oculto, porque ele está no nosso sistema penal, ele está na lógica de como a nossa política criminal foi constituída, né? Foi estruturada no longo da história, mas ele é oculto, né? Ele não está escancarado. Não está abertamente datado lá. Ele é subliminar, podemos dizer isso? É estrutural. Estrutural. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava conversando em uma outra oportunidade com o Rafael Valim. E nós discutimos a porofobia, a porofóbia, como dizia Adela Cortina. E lá a gente estava falando sobre a coisificação, a reificação do pobre. E nós sabemos que 90% da população pobre é negra.
nós podemos dizer que existe até hoje, uma reificação, uma coisificação dos corpos negros, e além dessa coisificação, a gente tem um descarte dos corpos negros, dessa coisa, né, que é colocada como quase que, vou usar uma palavra muito forte, mas eu acho que, pelo que a gente vê na sociedade, os ataques que são sofridos, quase que um excremento, sim, social. A gente pode trazer isso para esse nível do debate também, que é essa coisificação e esse descarte das pessoas negras? Olha, na minha avaliação, sem sombra de dúvidas, porque, primeiro que a população negra ela vem aqui para o Brasil, né, através do tráfico negreiro para ser escravizado, né? E enquanto escravo, a gente não era considerado pessoa, né? Era considerado um objeto, né? Um ser semovente, se a gente for pensar na perspectiva do direito, né? Um objeto semovente. E tratado como animal, tratado como coisa, é um bem do senhor de engenho. Né? E pós abolição da escravidão, não existia um processo, né, de inserção da população negra na sociedade, não existia um processo, né, de humanização da população negra, muito pelo contrário. Né? O que acontece no pós-abolição é a criminalização da nossa cultura, da nossa religião, a segregação espacial, né, da população negra, tirar a gente do centro para as periferias, né, para a criação das favelas. Esse processo de criminalização que resulta no encarceramento em massa, é a justificativa da violência contra o nosso corpo, né, do assassinato contra os nossos. Então, esse processo de desumanização que acontece desde que a gente pisou nesse solo, né, com o processo escravocrata, ele permaneceu e ele se sofisticou, né, com o fim da abolição da escravidão. Né? Eu acho que não é à toa que a gente vive num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, em que a cada 2 horas uma mulher negra é assassinada, e isso não gera revolta, sabe? Não é à toa que a gente vê notícias de crianças, adolescentes sendo assassinados dentro de casa pela polícia militar. Isso não faz o mundo parar, sabe? Não faz o nosso país parar. Não é à toa que a gente está passando por um momento de pandemia em que mais de 200 mil pessoas foram assassinadas pelo coronavírus por conta do governo federal genocida, né, que a gente tem, que é esse governo Bolsonaro, e que mais de 60%, 70% dessas pessoas que foram mortas pelo coronavírus são negras. Né? Ou seja, a maior parte das vítimas, tanto que são contaminadas quanto que morrem, são pessoas que já passam por um processo de naturalização da violência e da morte. Né? Isso passa pela coisificação, porque é isso, assim, se a gente é coisa, se a gente sequer é humano, o choque contra a violência que a gente sofre diariamente não atinge, sabe, as pessoas. Então, de certa forma, para o sistema capitalista, enfim, para a nossa sociedade seguir como ela é, para essas desigualdades continuarem sendo como são, para essas violências, para essa criminalização continuar da forma como está, é necessário que a gente seja constituído, né, que as pessoas vejam o nosso povo como coisa e não como humano, né, para não chocar, né, para a violência e para a criminalização se naturalizar, para a nossa morte, né, ser desconsiderada, assim. Quando você foi escrever sua tese, o seu livro, o que mais te chocou na sua pesquisa? O que mais me chocou na minha pesquisa... Olha, a minha dissertação é uma continuação do meu TCC, né? O meu TCC foi sobre segurança pública e cidadania, né, o genocídio da juventude negra, e eu queria, no mestrado, continuar estudando sobre genocídio. E aí me aprofundando, né, tanto nessa perspectiva do que é o genocídio, fiz um curso sobre isso, na questão do racismo, da política criminal. Eu acho que o que mais me chocou é perceber, assim, o quanto que o racismo, isso é uma coisa que aprendi com o meu orientador, que foi o Silvio, né,
o quanto que o racismo estrutural, né, nessa perspectiva que a gente tem de análise da sociedade, ele de fato promove essa naturalização, sabe, da violência, essa naturalização da nossa morte, assim, e eu digo isso porque isso é uma coisa que angustia, né, porque como que a gente consegue mudar isso, sabe? São 500 anos de história, né, para conseguir determinar esse processo de coisificação, né? Esse processo de naturalização da violência, né? Da nossa criminalização. Quantos anos a mais será que a gente vai precisar, né? Construir, lutar para que essa sociedade, né? Essa estrutura social, ela se reverta, né? Que essa lógica que naturaliza a nossa morte, que coisifica o nosso povo, ela deixe de existir, sabe? Isso é uma coisa que me angustia, assim, muito, porque, cara, ainda mais agora, quando a gente vai vendo as notícias, né? O brasileiro, assim, não se espanta com a morte do nosso povo mais. Naturalizou, e a gente tá vendo isso sendo escancarado agora na pandemia, sabe? E eu acho que essa cultura, né, esse processo geral, assim, de naturalização da morte, ainda mais com um governo como o governo Bolsonaro, que tem como símbolo a arma, né, e que faz questão de naturalizar ainda mais, né, de reforçar essa naturalização da violência, ou seja, autorizar, né, essa naturalização de violência, que é isso que o governo federal faz. Isso eu acho que ainda torna mais difícil, sabe? Isso estrutura ainda mais, enraiza ainda mais, sabe? Essa sensação, essa coisificação, essa naturalização de violência. Como que você se sentiu no meio acadêmico, né? A partir do momento que você entra para a academia? Eu estou te fazendo essa pergunta porque quando eu fiz Direito nas faculdades Milton Campos aqui em Belo Horizonte, Nova Lima, eu comecei com um programa de rádio. Esse programa começa no rádio. E uma das primeiras pautas que foram feitas foram exatamente sobre o racismo, que é uma luta já desde o início do programa, era uma bandeira, esses gritos das minorias, de nós que somos minorias. E aí eu levo uma aluna, chama Natália, que era da minha sala, e uma das poucas negras que tinha também na faculdade, e eu perguntei para ela, Natália, o que é o racismo para você? E ela falou comigo assim, olha, o racismo está no olhar. Só da pessoa te olhar, da forma que ela te olha, quando eu entro na porta da faculdade, quando eu estou no meio, o olhar já segrega, ele já te faz sofrer. Então, como é que você se enxergou como um sujeito, né? Quando você entra no campus, quando você entra para a faculdade, para a universidade e tal, qual foi a sensação que você teve? Essa pergunta é porque muita gente tem isso internalizado e não fala. E eu trago essa fala da Natália até hoje. O programa tem 5 anos e meio. Até hoje isso me marcou muito. Sim, essa questão do olhar, né, que a Natália trouxe, ela é bem real, assim, né, porque... Mas tem alguns outros elementos também, né, o primeiro deles que eu acho que é o mais evidente, assim, eu estudei em uma... Falando na graduação, né, eu estudei em uma sala que tinha 70, 80 alunos e que só 3 alunos eram negros, além de mim. E aí, quando você entra numa sala, né, e que você vê majoritariamente pessoas brancas, só 3 pessoas negras, isso passa a fazer você se questionar se esse lugar de fato é seu, sabe? Se você de fato deveria estar lá ou não. Porque eu vim de escola pública na periferia de São Paulo e a maioria de pessoas eram negras, como eu, né? E você passar para uma universidade, né, no centro da cidade, bem longe de casa,
que tem toda uma construção, assim, né, igual Mackenzie. Mackenzie é quase que uma mini cidade ali no centro de São Paulo. E você não se vê na sala de aula entre os alunos, não se vê na sala de aula entre os professores. Eu fui ter uma aula com uma professora negra no último ano da graduação. Não se vê na direção da faculdade, e se vê entre os seguranças, que eram homens negros, e as faxineiras, que eram mulheres negras, ou seja, os trabalhadores braçais da universidade. Isso faz questionar se esse espaço, qual é o seu espaço na universidade, sabe? Onde eu deveria estar aqui? Então, para além do olhar, que tem esse olhar, das pessoas, porque é isso, assim, elas questionam a sua presença, questionam por que você está ali, questionam por que você não está onde as pessoas como você majoritariamente estão naquele espaço, que é no local de trabalho. E eu fui representante estudantil, eu fui eleita presidenta do centro acadêmico, fui a primeira mulher negra presidenta do CA, primeira pessoa negra presidenta do CA de Direito do Mackenzie, e isso escancarou ainda mais, assim, tinha gente que se revoltava, Eu tive um menino da minha sala que ele falou para mim que ele achava um absurdo que tivesse pessoas do ProUni, para não falar pessoas negras na mesma sala que ele, porque os pais deles pagaram melhor escola privada, durante o colégio, ensino fundamental, e a gente que veio de escola pública empobrecia, assim, diminuía a qualidade da discussão, do ensino. Sendo que a gente sabe que é o contrário, A gente sabe que o que acontece na realidade é que os alunos pró-unistas, cotistas, bolsistas têm nota maior ou igual aos alunos não bolsistas, não cotistas, assim. Então, desde a graduação tem essa questão, sabe, da nossa presença, sabe, do estar lá. E isso faz a gente se questionar também, Isso faz, inclusive, a gente precisar entender para não cair numa lógica de auto-boicote, porque muitas vezes isso rola, de estudantes negros que se auto-boicotam também, por achar que não devem estar nesse espaço. Para além das questões estruturais, econômicas, sociais, que nos impedem de ocupar a universidade de forma tranquila, porque é isso, o estudante negro, bolsista, às vezes não tem dinheiro para ir para a faculdade, sabe? Não tem dinheiro para se alimentar quando está lá, não tem dinheiro para comprar os livros ou os materiais necessários para estudar, E fora os olhares, fora o não se ver, Tudo isso é muito difícil a gente enfrentar, esse processo. Eu conheço muitos amigos meus que largaram a faculdade porque não conseguiram terminar por conta dessas questões, que são estruturais, que são econômicas, que são sociais. Então, são várias barreiras, que precisam ser enfrentadas com o estudante negro ao entrar na universidade, Às vezes a gente acha que o entrar é o mais difícil, mas na realidade o entrar e se formar é muito mais difícil. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho. A gente está conversando com a Tamires Sampaio, que é escritora, escreveu um livro que é também sua tese de mestrado, que é a continuação da sua dissertação, que é O Código Oculto, que foi publicado pela editora Contracorrente. Um minutinho só, não saia daí, daqui a pouquinho a gente estará de volta com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho só e a gente estará de volta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratado. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia.
E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando a doutora Tamires Sampaio. A doutora Tamires Sampaio escreveu o livro chamado Código Oculto, que é uma continuação da sua dissertação, depois virou a sua tese de mestrado e o livro publicado pela editora Contracorrente, que é parceira aqui também do Cultura Geral, da TV Banqueta e agora também da Rádio Cultura de Curitiba. Tamires, uma pergunta muito pertinente. Em um país em que 88%, quase 90% da população carcerária é negra, o código oculto se encontra aonde nessa estruturação toda econômica que a gente vive, que segrega, joga a população negra para a periferia e faz com que a população negra não se sinta pertencente ao mundo real, ao mundo em que ela pode ter todas as oportunidades, né? Como é que a gente entende tudo isso? Acho que na sua pergunta já tem um pouco da resposta, né? Esse processo de criminalização da população negra, acho que não chega a alguns estados. Por exemplo, no Acre, o presídio feminino, 90% do presídio feminino é de mulheres negras, mas no geral, assim, né, da população carcerária brasileira, a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo e são 70%, não sei se chega a 80%, acho que é menos de 80% da população negra encarcerada, né, da população encarcerada ser negra. E eu acho que esse processo, ele está relacionado à nossa história, está relacionado a um processo de criminalização da nossa cultura, da nossa religião, da coisificação do ser negro, né, da naturalização da violência que a gente sofre, né, do impedimento da gente ocupar certos espaços. Isso está relacionado à economia, está relacionado à política, está relacionado à ideologia, porque quando a gente fala que o racismo é estrutural, né, a gente sabe que ele se reproduz em todas as nossas relações sociais e institucionais, né, ele opera de uma forma a fazer com que seja quase como um crime perfeito, né? Quase como se não desse nem para a gente perceber a forma como ele é constituído, porque se a gente impede que determinada parcela da sociedade, né, ao ser historicamente por anos escravizada, excluída, encarcerada, coisificada, tenha acesso à nossa sociedade de fato, né? Tem acesso à educação, tem acesso à terra. A gente tem a Ana Lívia, que também é do Mackenzie, que publicou um livro também pela editora Contracorrente, que fala sobre isso, né? Sobre essa relação entre o racismo e a terra e o direito da propriedade, que também nos foi negado, né? Porque anos antes de abolirem a escravidão, promulgaram uma lei que impedia que a população negra tivesse posse de terra aqui, sabe? E isso tudo foi pensado. Né, todo foi um processo pensado para impedir que a população negra tivesse acesso à estrutura social como um todo, né, e que esse processo de criminalização fosse também, de certa forma, ratificado, né, pela sociedade. E isso fica ainda mais forte quando a gente vê esses programas de televisão em que reforçam a população negra como a criminosa, né, como o jeitinho. Se a gente vê os programas
policiais de tarde, por exemplo, né, como o da Atena, que sempre reforçam a imagem de homens negros como criminosos. Se a gente percebe a forma como a morte contra os nossos, né, naturalizada cada vez mais pelos meios de comunicação, né, tudo isso está relacionado, né, a essa estrutura social racista, a essa negação de humanidade histórica, a essa criminalização do nosso povo, da nossa história, da nossa religião, da nossa cultura, né, como um todo. E isso se reflete no sistema de justiça criminal, isso se reflete no encarceramento em massa do nosso povo, isso se reflete no índice de homicídio, né, de genocídio que a população negra sofre. Tamires, nessa investigação que você fez, nós podemos entender que o racismo é um projeto? É um projeto. Mas é mais que um projeto, né? Acho que o racismo, ele é estrutural. Ele está relacionado à constituição do que é a nossa sociedade hoje. Né? Ele permeia a lógica como a gente se relaciona com as pessoas, né? Ele permeia a lógica como a gente aprende a viver em sociedade, sabe? Em sociabilidade, as formas, né, de sociedade, as formas sociais que a gente fala, né, elas são constituídas baseadas no racismo, baseada na necessidade de subjugar pessoas negras, né, de criminalizar, de coisificar pessoas negras. É um projeto de uma parcela da sociedade que é branca, que é de classe média alta, né, uma elite da branquitude, né, que se beneficia desse processo de coisificação, que se beneficia desse processo, né, de subjugação do nosso povo, que se privilegia dessas desigualdades sociais, né, dessa estrutura social que é desigual, que é violenta contra uma parcela, em contrapartida beneficia, né, completamente uma outra só por ser quem é, né, por nascer como nasceu, por existir da forma que existe. Uma das coisas que eu aprendo aqui muito quando eu estou entrevistando é o conceito que as pessoas trazem. E o professor e presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito e Família, o Rodrigo da Cunha Pereira, ele teve um recorte que ele falou assim, olha, todas as palavras têm um significado e um significante. E a gente precisa às vezes, ter muito cuidado e tal com as palavras. E eu penso assim, que quando a gente fala, e é óbvio que é um privilégio, não precisa nem de destacar isso, mas quando a gente chama essa coisa, eu converso isso muito com outras pessoas também, quando a gente chama de privilégio, a gente não corre o risco, e aí filosofando um pouco, tá, Tamires? Eu acho que trazendo a gente para pensar sobre isso, para nossa cor, né? Quando a gente chama de privilégio, né, é como se a gente estivesse, talvez, atacando a pessoa, falando, olha, você tem um privilégio, então, nesse sentido, como você tem o seu privilégio, você precisa reconhecer o seu privilégio. Esse significante, quando a gente fala isso, ele não pode afastar mais do que agregar, porque me dá essa sensação, às vezes, que a gente, às vezes, fala isso e isso soa como uma pessoa, como se fosse um revanchismo. E a gente precisa da branquitude toda nessa discussão, trazer ela para essa discussão, trazer ela para entender que ela é realmente uma pessoa que tem oportunidades maiores só por ser branca, porque se a gente estiver numa mesma vaga de emprego, né, com as mesmas qualidades, isso é um raciocínio simples, com as mesmas qualidades, as pessoas têm as mesmas condições de assumir a vaga, todas elas, bateu tudo. O que vai definir no frigir dos ovos vai ser a cor, não tenha dúvida disso. Nós sabemos disso. Então, como que a gente traz essas pessoas para essa discussão, para esse campo de batalha em que a gente precisa unir forças para que isso comece a mexer um pouco, né, nessa estrutura? Olha, eu não acho que privilégio seja uma palavra assim tão forte. Privilégio é direito, é vantagem, prerrogativa, né?
Acho que reconhecer isso é um passo importante para entender onde a gente está, né? Acho que tem um termo que foi utilizado bastante, que é o lugar de fala, né? Todo mundo tem um lugar de fala, né? O lugar de fala, quem você é, de onde você veio, qual é o chão que você pisa, qual é o chão que você, né? E saber qual é o chão que você pisa e o que isso significa na nossa estrutura social é fundamental, assim, um passo assim que é muito importante para a gente de fato conseguir avançar, né? Todo mundo precisa entender isso, né? E todo mundo significa inclusive os brancos, né? A gente não combate o racismo só com negros e negras e indígenas, a gente combate o racismo, né, em uma organização coletiva, né, numa tomada de consciência na sociedade como um todo. Isso envolve brancos também entenderem não só o seu papel, né, nessa estrutura social que é racista, como também o quanto que esse reconhecimento, né, desses privilégios, ele pode fazer com que a gente consiga, de alguma forma, avançar, assim, sabe? Então, eu acho que existem várias formas, assim, sabe, de luta e várias vertentes. Se a gente for fazer uma discussão, acho que inclusive isso pode ser um programa por si só, assim, sabe? Pensar como o movimento negro se organiza, de quais são as vertentes, de como cada uma dessa vertente tem uma lógica, sabe? Tem negros e negras, né? Existem movimentos que não topam o diálogo de forma alguma. Né? Assim como tem outras vertentes que topam um diálogo assim, que ultrapassa, na minha avaliação, inclusive o limite do razoável algumas vezes. Né? Mas será que tem um certo e um errado nessa perspectiva, sabe? Será que os que não topam diálogo também não estão baseados em anos de violência, sabe? De exclusão social, de ataques físicos, psicológicos, né? Mentais, e que impedem, inclusive, sabe? Essa garantia de confiança, assim. Né? Ao mesmo tempo, os que buscam o combate, né, através da articulação, do diálogo, né, mesmo que com pessoas que, de certa forma, acabam reforçando essa estrutura social, mas para tentar um pouquinho, né, de conquista, será que estão errados? Acho que depende, sabe, do ponto de vista, Ederson. Então, a gente tem uma, sei lá, como eu estava comentando, assim, a transformação da nossa estrutura social, né, o combate ao racismo, ele passa por um processo de muitos anos, né, e de várias vertentes. E o trazer as pessoas brancas, né, a branquitude, para a construção dessa nova sociedade também, na minha avaliação, também passa por uma série de complexidades, sabe? Que eu acho que tem que ser duro, porque as pessoas precisam entender os lugares delas, sabe? O que essa mera existência, assim, causa, né? E não é como se fosse uma questão individual, porque eu acho que esse é um dos nossos principais problemas, sabe? Em especial na discussão do combate ao racismo com pessoas brancas, assim. Porque quando a gente fala que o racismo é estrutural, muitas vezes as pessoas elas pegam assim, mas eu não sou racista, sabe? Individualiza, né? E tratar o racismo como estrutural é exatamente tentar tirar essa perspectiva individual, sabe? Não é sobre o indivíduo, não é sobre o que você necessariamente pensa, o que você faz individualmente, é sobre o que o seu papel enquanto indivíduo dentro de uma estrutura social que é construída já de muito tempo faz, sabe? Né? O que essa estrutura, o que essa nossa história, o que a formação da nossa sociedade faz. Então, acho que a gente precisa entender isso também, sabe? Não é só sobre a gente, sobre o que a gente pensa, o que a gente sente, ou quem são os amigos ou não, né? É sobre o nosso histórico, sobre os dados, sabe? É sobre mais de 70% encarcerado ser negro, mais de 70% das vítimas de violência física, sexual, dos homicídios serem pessoas negras, sabe? A cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado. A maioria das vítimas da Covid-19 serem pessoas negras e periféricas, sabe? É sobre isso, né? Sobre a maior parte das pessoas que estão em trabalhos também, que são trabalhos que são subjugados, trabalhos precários, são pessoas negras, sabe? É sobre isso. É sobre essa estrutura social como um todo, sabe?
Não é sobre o indivíduo. Muito bem. Para a gente encerrar esse segundo bloco, eu queria falar um pouquinho de pertencimento. Como é que você pensa o pertencimento? Como é que a gente traz a nossa população, a nossa negritude para esse lugar de pertencimento, né? O nosso lugar de empatia. Como é que você pensa isso? De pertencimento, você diz ao nosso lugar, né? Povo. O nosso lugar, por exemplo, eu sou filho de um capitão regente de Congado. E quando você vai a uma festa de Congado, por exemplo, você vê os negros dançando, mas você não vê os negros assistindo, né? Quando você vai, por exemplo, numa capoeira, eu lembro que eu fiz uma pauta aqui com o Admilson, que é da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Minas, membro, né? De promoção da igualdade racial, e ele estava falando exatamente, você chega na capoeira, em algumas capoeiras, ou na maioria delas, as pessoas são brancas, né? Então, as pessoas, você chega num terreiro de Umbanda, as pessoas, está tudo se embranquecendo. Não que isso seja ruim, que a gente tem que ter algum revanchismo em cima disso, nada disso. Mas que a gente percebe que o pertencimento a essas culturas estão sendo sobrepostas, né? E, às vezes, o discurso nosso está ficando embranquecido, porque a gente entra para a academia e acaba embranquecendo o nosso discurso. Ele fica muito cheio de técnicas, muito cheio de... E esse jeito nosso embranquece o discurso, que a gente não consegue chegar na periferia. Eu fiz uma palestra na OAB em 2019, no 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, que foi exatamente isso. O que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer para que a gente volte para a periferia de onde nós saímos e consigamos, nós todos que estamos aqui, somos negros, advogados ou não, ou bacharéis, ou comunicadores, o que for, mas a gente precisa dar a nossa contribuição na periferia, porque se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir tirar as pessoas que nos pertencem desse lugar, esse lugar de discriminação, esse lugar de ódio, esse lugar de segregação. Como é que você pensa assim, em trazer as pessoas para esse lugar, esse pertencimento de fato? Acho que tem vários pontos nessa sua pergunta, né? O primeiro, em relação à cultura negra e a forma como ela está sendo apropriada, né? A forma como o sistema capitalista, de certa forma, também se apropria dela, e que, para se apropriar e torná-la mais tolerável, ele a embranquece, porque isso acontece, o sistema capitalista faz isso, né? Ou seja, a gente vê o funk, o rap, o samba, as religiões de matrizes africanas, né, sendo ouvidas, ocupadas, ou pelo menos publicamente, né, publicizadas entre pessoas majoritariamente brancas ou que são embranquecidas, faz parte do processo do sistema capitalista se apropriando dessa nossa cultura, porque percebe que isso dá lucro, vende, e é isso, se tem como dar lucro, se vende, ele se apropria. Mas para ser tolerável, para ser consumível, né, para ser vendável, ele precisa também modificar, embranquecendo, e isso acontece também. Isso é um processo da forma como o sistema capitalista age, assim, né, de como o racismo também opera por meio desse sistema, né, dessa lógica de apropriação, e que é muito difícil combater. E é isso, é um maquinário que é muito poderoso, assim, que envolve, como eu estava comentando, assim, não só questões que são pessoais, mas questões que são estruturais. E que para a gente conseguir combater isso, né, necessita uma organização, né, como um todo, porque a população negra, a gente cresce, né, desejando não ser, né, quem a gente é. A gente cresce sendo negado, inclusive, que a gente é, né? Sendo negada a nossa história, né? Queimar os arquivos históricos, né? Do processo do tráfico negreiro, para saber de onde a gente veio, né? E olha que eu tenho pele escura, assim, eu cresci ouvindo, você não é negra, você é morena, você é mulata, você, né? Tentam, né, nos legitimar sobre qual é a nossa cor, né? Qual que é a nossa raça.
Quando a gente fala desse processo, né, de criminalização da cultura, da religião, também, da mesma forma. Né? Quando isso é criminalizado, a gente cresce acreditando ou sendo acreditado né, de que é coisa ruim, de que a gente não pode estar perto, né? Se é coisa ruim, não pode estar perto, então não devo estar. Então, é um processo que é muito violento mesmo, e que se reflete, que interfere na formação de várias, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da nossa juventude, do nosso povo como um todo, né? E que é uma potência que é muito difícil de ser combatida, mas que precisa ser, né? Eu acho que isso é um ponto. Né? Um outro ponto é sobre como a gente, né, que é da periferia, que é preto, consegue combater essas barreiras graças à luta dos nossos ancestrais também, dos que estão, né, vivos ainda hoje, que lutaram para que a escravidão fosse abolida, para que a gente tivesse a oportunidade de estudar, para que existissem cotas, ações afirmativas, que a gente pudesse, né, entrar na escola, entrar na universidade, se formar advogado, se formar jornalista, enfim, né, ocupar outros espaços que não os espaços, né, do trabalho forçado, escravo. E a gente entender que ao estar nesse lugar em que a gente está, né, ao ser advogado, ao ser mestre, ao publicar um livro, ao ter um programa televisivo, é responsabilidade nossa também, né, fazer com que outras pessoas como nós ocupem esses espaços, né, com que essa estrutura social também ela seja, né, desmantelada para acabar com esse processo de violência, porque a gente mesmo ocupando esse espaço não significa que o racismo acabou. Nem em nossas vidas, muito menos na sociedade, né? A gente ainda diariamente sofre, né, essas violências. Então, existe uma necessidade muito grande, não só de retornar, né, a essa base, porque eu acho que, sei lá, eu, por exemplo, não continuo morando no mesmo lugar com a minha mãe, assim, né? Vou retorno para casa todos os dias depois do trabalho. Mas de entender o nosso papel de articular, né, com a vizinhança, para que as pessoas também tenham esse processo, né, de disputa de consciência, né, de qual que é o nosso papel aqui, né, e da necessidade da organização em coletivo, de como essa organização em coletivo tem um poder muito grande, né, em relação à transformação social, né, de como o movimento negro é o negro em movimento, né, em sociedade, em todo lugar que a gente ocupa, né, isso é uma coisa que eu e aí isso passa por escola, passa pelo vizinho, passa por você estar no transporte público dialogando, passa pela sua família, pela roda de amigos, né? São vários espaços em que essas discussões podem e devem ser feitas, né? Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba, na TV Banqueta. A gente volta com a Tamires Sampaio, que escreveu um livro chamado O Código Oculto do Racismo, obviamente, né? A gente vai voltar daqui a pouquinho e a gente vai tratar no próximo bloco do assassinato das pessoas negras. Não saia daí, um minutinho só, e a gente estaremos de volta com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida.
Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estamos entrevistando a doutora Tamires Sampaio, que escreveu o livro O Código Oculto, da editora Contracorrente. Doutora Tamires, eu queria começar a tratar com você agora nessa parte final do programa sobre o assassinato das pessoas negras. E eu tenho 2 recortes importantes a serem feitos. O primeiro recorte é do George Floyd, que não pode fugir dessa discussão. E pouco antes, né, do George Floyd, tinha morrido 2 meninas, me parece, no Rio de Janeiro, não me lembro direito, 2 crianças e tal, e logo depois morre o Floyd. Por que essa comoção ela não acontece daqui para aqui dentro, daqui de dentro para dentro de nós mesmos? Precisa vir o George Floyd, não tem nada contra, eu acho que assim, é fundamental que os movimentos aconteçam. Mas teve uma pauta, por exemplo, que a gente estava discutindo, que quando se começaram a falar de minorias nas universidades americanas, é que nós começamos a falar de minorias também no Brasil. Então, como que a gente traz isso para a realidade brasileira, né? Nós tivemos agora a morte de mais 2 crianças negras, né, dentro de um barraco, né, que são negras também, e não teve essa comoção toda que nós vimos e tal. Como trabalhar tudo isso? E é óbvio que não tem demérito nenhum em a gente, em nós nos mobilizarmos, né, em detrimento da vida, né, e também do não assassinato das pessoas negras, né, de nós mesmos. Então, como que a gente pensa isso, Tamires, trazendo isso filosoficamente para uma conversa aberta? Tá, primeiro que a gente está falando sobre racismo, sobre estrutura, sobre a relação com o sistema capitalista, e nessa perspectiva, os Estados Unidos ele é um país que é, né, um império, né, de certa forma, e ele acaba sendo um farol para a forma como o sistema capitalista ele passa a lidar com as coisas, e isso faz com que isso se reflita em outros espaços. Isso é um ponto porque quando os Estados Unidos começam a discutir sobre cotas nas universidades, sobre as ações afirmativas, sobre vidas negras importam, né? A gente vê isso eclodindo nos Estados Unidos, isso se reflete aqui. Isso também, de certa forma, está querendo dizer que o sistema capitalista, né, ele está entendendo, e aí numa perspectiva bem assim, ampliada, né? Está começando a entender que a discussão sobre o combate ao racismo, sobre representatividade, sobre as vidas negras, ela tem um reflexo direto na economia local, na economia mundial, e que isso precisa ser explanado. Assim. Tem uma perspectiva nesse sentido que eu acho que é importante a gente ter em mente, porque isso quer dizer que algumas armadilhas, de certa forma, são construídas também para a gente, né? Tanto no que se refere à questão da representatividade, quanto no que se refere à questão da discussão do combate ao racismo, assim, né? Porque muitas vezes a gente acha que tá produzindo uma pauta, está construindo um movimento que vai atingir a nossa estrutura social, né? Que vai combater, de fato, o racismo, só que na prática é só reforçando o sistema se apropriando de algumas pautas nossas, né, para continuar a sobreviver, assim, né? Isso eu acho que é um ponto importante se destacar, assim. Segundo, o nosso país, assim, a história do nosso país, a história dos negros e negras do nosso país é uma história de resistência, assim, né? Desde que o primeiro negro pisou aqui nesse solo, houve resistência, houve organização, houve revolta, e isso é invisibilizado, sabe? Né? E eu falo sobre isso porque, muitas vezes a gente fala assim, nossa, nos Estados Unidos começou e aí aqui passou a ter, só que na realidade essa luta contra o genocídio, essa luta do combate ao racismo, essa resistência da população negra, essa revolta nossa, ela também existiu aqui desde que o primeiro negro pisou nesse solo, sabe? Né? Quando crianças negras são assassinadas, né, nos bairros em que elas moram, tem uma comoção, sabe, entre a sua vizinhança, entre os seus. O movimento negro já há muito tempo denuncia
o genocídio da população negra, né? Já existem marchas todos os anos, né, que denunciam isso e que pautam não só as marchas nessa perspectiva de denúncia, quanto existe produção intelectual, inclusive negra, né, de análise sobre essa estrutura social, sobre essas violências históricas. Então, só que elas são invisibilizadas, sabe? E aí elas passam a ter visibilidade quando é de interesse do capital que tenha, de certa forma, ou quando existe uma comoção tão grande, né, que fica difícil de abafar. E eu acho que as redes sociais, né, a internet, os meios de comunicação também, de certa forma, eles ajudam a impedir que seja abafado, né? Porque antes com a TV fica difícil, né? Só quem controla os meios de a TV, né, que tem acesso a ela, que tem acesso a esse conteúdo, que vai poder ditar o que é dito agora. Com o Facebook, o YouTube, o Twitter, o TikTok, Instagram, essas diversas redes sociais, que você só precisa de um celular, né, para ter contato a ela, para produzir, colocar isso no mundo, fica muito mais difícil de controlar. Então, essas nossas pautas e essas denúncias, elas ganham uma visibilidade que antes não existia, né? Atinge vários outros espaços, né? Então, eu tô falando isso por quê? Porque se por um lado, né, existe sim um processo de coisificação, né, do genocídio, de naturalizar as nossas mortes, de fazer com que o povo, né, fique apático a essas violências diárias, que inclusive a população negra fique apática a essas violências diárias, porque isso faz parte do processo de controle dos nossos corpos, né, da coisificação do nosso povo. Isso faz parte da forma como o racismo opera na nossa estrutura social e que para garantir a manutenção dessa estrutura, sabe? Porque sem esse controle, sem essa apatia, sem essa justificação, sem essa coisificação, o sistema capitalista, essa lógica da forma como, né, a nossa sociedade se organiza, ela não se mantém, porque a gente é a maioria da população, né? De repente todo mundo desperta a consciência, né, e percebe que a gente é a maioria, né, e que não dá para viver nessa lógica, né, de um sistema econômico que nos explora, né, de uma sociedade, de um sistema político que nos violenta, e que a gente dá um basta, né? Quando tiver esse momento de basta, não tem quem segure, né, essa maioria social. Então, para isso é necessário ter um controle ideológico, né, um controle cultural, um controle estrutural, que é o que acontece. Mas em que pese tem essa apatia, existe ainda assim revolta, né? Existe violência, existe denúncia, existe organização, existe movimento negro aqui no Brasil que é duramente invisibilizado, sabe? Historicamente invisibilizado. Tamires, chegamos ao final dessa entrevista maravilhosa, desse bate-papo super enriquecedor. Foi um prazer te receber aqui no Cultura Geral, viu? Muito, muito obrigada. É sempre muito bom dialogar com você. Ansiosa para as próximas vezes. Espero que quem ouviu aí o nosso bate-papo tenha gostado também. Com certeza, gostaram. Eu acho que é fundamental a gente discutir isso. Mas é fundamental também, como o Daniel Omar Pérez fala, é preciso pensar e fazer, né? Porque eu acho que assim a gente consegue construir um mundo melhor e também consegue construir uma ideia de proximidade em todos os sentidos, né? Bom, gente, chegamos ao final aí do Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e voltamos amanhã com uma pauta super especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH, de 8 a 12 de fevereiro. Uma semana de condições imperdíveis para você. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.